Pronto, já estamos conectados tanto no Zoom quanto no Facebook. Hoje nós teremos um tema muito intrigante, um tema muito extenso, embora nós queremos tentar reduzi-lo, colocá-lo de uma maneira objetiva, mas eu deixo aqui já de antemão para você que é impossível a gente abordar a questão do surgimento do mal, do grande conflito, bem e mal, em uma só reunião. Nós poderíamos ficar aqui esses 12 dias só falando na questão do grande conflito, para você ter uma ideia. Mas nessa noite nós queremos contar aqui com a ajuda dos nossos coordenadores, pastor Rafael Cachique, pastor Victor, que já estão aí a postos, e nós iremos tentar aqui dialogar com você. Inclusive, você pode colocar a sua pergunta, a sua participação, a sua reação, tanto aqui no Zoom quanto no Facebook. Eu tenho aqui alguns ajudantes que vão estar trazendo aqui as perguntas para nós, e assim nós faremos um estudo interativo. Pastor Rafael Cachique, você está por aí? Por aqui, pastor Wagner. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Ok. Pastor Victor Rivera. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer por acá. Estamos ativos. Pastor Victor nos lembra um pouco o Bulhão, né? Sotaque e tal, espanhol. Quem dê. Muito legal, muito bom de se ouvir, né? Mas tu tá falando bem o português, viu? Parabéns. Obrigado. Inclusive, deixa eu te perguntar, você está aqui há quanto tempo? Talvez alguns dos nossos amigos estão te conhecendo agora, você já se apresentou lá no grupo, né, do Projeto Hope, mas aqui, para todos, você está aqui no Brasil há quanto tempo? Fale mais um pouquinho aí de você. Bom, prazer a todos, sim, para que já tinham percebido, mas não tinham a certeza, eu sou venezuelano, sim. Eu já estou aqui faz ano e meio, né, no Brasil, só que antes, desde 2014, eu vinha, passava 2 meses aqui. Minha primeira experiência no Brasil foi em janeiro de 2014, foi no Ceará. Depois vim mais umas 3 vezes para o Amazonas, tipo 2014, 2015, 2016. E 2018 fui que vim morar aqui mais uma vez. E até agora estou por acá, esse ano e meio praticamente. Mas é uma benção estar nesse país. Mesmo que a gente já conheça alguns outros lugares, eu sinto o Brasil como meu segundo país, minha segunda pátria, na verdade. Ok, legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por você ter aceito aí esse desafio de estar aqui conosco e estar também no Projeto Hope. Pastor Rafael Cachique, e você, meu amigo, você é daqui aliás, daqui não, né? Você é do Amazonas, é isso? Sou do Amazonas e estou aqui desde... puxar o S, né? Estou aqui desde abril do ano passado. Nós chegamos aqui dia 1º de abril do ano passado e estamos aqui nessa cidade maravilhosa, Boa Vista. Que legal, pastor. Tivemos aí a oportunidade de trabalhar o ano todo, o ano passado todo juntos ali, né? E graças a Deus, aqueles jovens ali que se estiverem assistindo, eu mando um abraço aí para todos. Estamos com saudade de vocês. Mas o pastor Rafael esteve liderando uma equipe de jovens missionários ao longo do ano de 2019. E fruto do trabalho do pastor Rafael, juntamente com os missionários, hoje nós temos uma igreja a mais aqui no nosso distrito, que a gente chama aqui a região que nós pastoreamos, e é uma alegria quando soubemos que você permaneceria aqui na cidade, e eu tenho o privilégio de ter você também junto do nosso distrito. Queridos, hoje nós vamos entrar aqui num assunto, pastor Rafael, pastor Victor, que é muito polêmico, existem mais perguntas do que respostas, mas eu tenho certeza que o que nós temos de respostas
são suficientes para trazer fé e esperança ao nosso coração. Por isso eu peço a você, pastor Rafael, que faça essa oração inicial e todos tomem aí sua caneta, um papel, tome a Bíblia acima de tudo e nós iremos estudar a palavra de Deus. Tá certo, então vamos fazer essa oração então, pastor Wagner. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que se passou, pela oportunidade que nós temos agora de, nesse início de noite, estarmos juntos para poder compreender um pouco mais da Tua palavra. Ilumina nossa mente, fala conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, nossos amigos do Face, também aqui o nosso grupo Hope, né? Que é o projeto que estamos desenvolvendo com centenas de pessoas. E ao longo desses últimos dias, eles têm recebido muitas orientações sobre finanças, família, relacionamentos, orientações quanto à saúde, exercícios físicos, administração financeira e outros assuntos. Mas esse é o encontro onde nós iremos falar sobre esperança. E o título de hoje é o seguinte: bem versus mal. Quem vencerá esse conflito? Eu introduzo o assunto dizendo que, mesmo você não sendo religioso, cristão, é inevitável você desconsiderar que existe um conflito entre o bem e o mal, entre aquilo que é justo e injusto, entre aquilo que é certo e errado. Há um conflito, inclusive, dentro da sua própria consciência, na questão da moralidade, na questão da ética, e você percebe que este mundo parece que ele está pendendo para o mal, ou o mal parece que está triunfando. Ainda esses dias, pastores, uma pessoa estava relatando a mim a luta dela com a filha, e depois de 8 anos a filha veio a falecer, né? E a gente se pergunta, poxa, qual é o sentido desta vida, né? Já que nós queremos tanto a vida, queremos que as pessoas que nós amamos vivam quase que para sempre, eternamente, do nosso lado e nós também. Então, precisa haver uma explicação de algumas coisas, do mal, das tragédias, da violência. E eu, antes de entrar nesse assunto específico, pastores, eu pergunto para você o seguinte: o que nós podemos falar sobre destes, vamos dizer, personagens desse conflito, que é Deus? O que nós podemos falar sobre ele? Eu sei que o tema de hoje não é sobre Deus, sobre a existência de Deus, embora esse é sempre um ponto de partida, até porque muitos nem acreditam que ele existe, e muito menos que existe um diabo, um Satanás. O que nós podemos falar sobre Deus nesse momento aí, queridos? Pode começar aí, pastor Rafael. Bem, pastor Wagner, assim, quando a gente fala sobre essa questão do conflito entre o bem e o mal, como o senhor falou mesmo, é evidente que sempre haverá essa questão do conflito entre o bem e o mal. Nós, como cristãos, crendo que, como falamos ontem, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos realmente que há um conflito cósmico, né, entre o bem e o mal. Claro que existem várias vertentes, até mesmo filosóficas, que tentam explicar esse grande conflito que existe, mas para nós, como cristãos, cristãos e que acreditam na palavra de Deus, acreditamos realmente que existe uma luta e uma batalha, e que esse vai ser o tema que nós iremos discorrer durante essa noite. É uma luta real que existe, mas que no final de tudo vai dar certo para a honra e glória de Deus. Pastor Victor, o que você pode nos falar aí acerca desse personagem central? Vamos começar primeiro falando sobre Deus. O que você pode falar sobre ele, sobre a sua existência? Isso aí, é interessante que nós vivemos num país cristão. A maioria das pessoas acredita que existe um Deus. Faz um tempo atrás,
perguntei para uma pessoa, você acredita em Deus? Ela falou, claro, cada vez que eu tropeço com uma pedra, eu falo, oh meu Deus. Mas mesmo que muitas pessoas conheçam e saibam que existe um Deus, poucas pessoas realmente são que se aproximam a conhecê-lo, a entendê-lo, a saber quem é. Se nós procuramos a palavra Deus no dicionário, vai nos dizer que é um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Que nos fala que foi o criador do universo. E quando nós apresentamos essa imagem, dá para a gente entender como se fosse uma pessoa ou como alguém que está altíssimo, em luz inaccessível, alguém que nós não podemos alcançar, mas nós procuramos na Bíblia e encontramos que o nome de Deus também aparece, Emmanuel, que significa Deus conosco, ou Deus no nosso meio, Deus entre nós, mesmo sendo um ser divino, infinitamente enorme, que, como diz o irmão, os céus não podem ter. Ele é um ser real que tem intimamente relacionado com seus filhos e que é capaz de habitar no coração de cada uma das pessoas que desejam aceitá-lo. Muito bem. Então, assim, nós demos um panorama geral acerca deste ser maravilhoso, nosso Criador, nosso mantenedor, e aquele, como nós vimos ontem, que a Bíblia discorre em cada página, fala da sua atuação, fala do que ele fez e faz por nós e fará de maneira grandiosa, e isso nós veremos um pouco mais ao longo dos próximos dias. Mas hoje a questão é este grande conflito. Há um oponente a Deus, há alguém que lidera ali, vamos dizer, as forças do mal, e a Bíblia dá nome a este ser. O que a Bíblia fala, Pastor Victor, o que a Bíblia fala sobre este outro ser? Quem é ele? Como que você pode introduzir agora, falando um pouco sobre Satanás, né? É incrível que tem até algumas pessoas que têm até medo de pronunciar o nome, né? E até coloca apelidos, né? O coisa ruim e tal, né? Ou pinta ser até de uma maneira até meio engraçada, pitoresca, um ser vermelho com um tridente na mão, um rabo que tem ali um triângulo no final e tal. O que a Bíblia fala, Pastor Victor, sobre este ser, Satanás? Isso aí. É bem importante, bem interessante nós vermos que na origem do mal, o primeiro nome que Satanás tinha era Lúcifer ou Luzbel, não sei se chama aqui em português, mas principalmente é Lúcifer, ok? Esse nome Lúcifer significa portador de luz. Você sabe que na Bíblia, quando existe um nome, está falando do caráter, da personalidade de quem é essa pessoa. Se nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, verso 13 ao verso 16, você pode procurar aí para anotar. Ezequiel, capítulo 28, verso 13 ao 16, fala da seguinte forma, ele disse: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, a ônix, a crisólita, o berilo e uma grande quantidade de pedras preciosas que você encontra aí. E se você vai para o verso número 14, ele disse: eu te coloquei eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o santo monte de Deus, andaste no meio das pedras de fogo, ou afogueadas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo qual eu te lancei profanado fora do santo monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogueadas, tá certo? Então aqui a Bíblia nos fala uma coisa bem interessante com respeito a esse ser, e a Bíblia não está apresentando assim, tipo aquela imagem que aparece com um ser vermelho, com chifre, com um rabo, com uma seta no final, com um tridente,
com um garfo bem grande que está lá. Não, a Bíblia fala de um querubim. O que é um querubim? Um querubim é um anjo perfeito, bonito, agradável. E cabe destacar para você, irmão, que e uma coisa bem interessante, Satanás nunca se apresenta para você numa forma feia, ruim, que você possa sair fugindo, senão que ele se apresenta da forma mais bonita possível para pegar as pessoas. Então, a Bíblia fala que este ser, Satanás, ou Lúcifer, era um querubim que estava perto de Deus, era perfeito em todos os seus caminhos. Mas, num momento determinado, ele decidiu se separar, e nós vamos estar estudando isso no decorrer do estudo, decidiu se distanciar de Deus, e é por isso que tomou o nome de Satanás, que quer dizer oponente, inimigo, adversário, aquele que está em contra de Deus. Ok. Pastor Rafael, o pastor leu aí que achou iniquidade, né? Estava tudo vindo muito bem, até é um mistério isso, né? Como que em um local onde tudo é perfeito e ele era perfeito, de repente achou iniquidade. Isso daí é um mistério muito grande que realmente a Bíblia, inclusive, não se preocupa em explicá-lo, né? Porque, de repente, até explicar o surgimento do pecado talvez seria justificá-lo, né? Ou até jogar a culpa no próprio Deus. Mas a Bíblia ela fala um pouquinho mais sobre essa iniquidade. O que a Bíblia descreve que veio a ser esta iniquidade, pastor Rafael? Qual foi esse problema? Justamente, né, pastor, como o pastor Vitor já falou um pouco, Deus criou os seres humanos com o livre-arbítrio, pastor Wagner. Então, se nós temos o livre-arbítrio de escolher amar a Deus ou não, de até mesmo acreditar nele ou não. Mas quando nós estamos falando sobre Lúcifer, nós estamos falando de uma questão relacionada à iniquidade. O primeiro sentimento que ele teve de maldade foi justamente o orgulho. E o orgulho, assim, por mais que pareça assim inofensivo para alguns, o orgulho ele é totalmente ofensivo. Eu lembro de um texto de Isaías, capítulo 14, no versículo 13 e 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação sentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. O próprio Lúcifer, por ter justamente a questão do livre-arbítrio, de escolha, ele escolheu querer ser maior ou semelhante a Deus. Ele teve o desejo do posto de Deus. E sabe o que é interessante, pastor Wagner? Às vezes a gente pensa assim, se eu fosse Deus, o mundo não seria desse jeito. Se eu fosse Deus, o mundo seria melhor. Só que lembra, Deus ele está acima de todo o pensamento humano. E no final de tudo, desse estudo, nós vamos compreender que não é Deus o causador dos males, né? Mas a questão do livre-arbítrio e são consequências de algumas escolhas de atuação desse ser, como o pastor Vitor falou, e seria Satanás, que significa opositor, acusador ou inimigo de Deus. Então, o orgulho, a vaidade, a exaltação própria foi o que foi constatado como iniquidade desse anjo, que era um anjo portador de luz. Muito bem. O pastor aí acabou de falar sobre a liberdade e as consequências da liberdade, né? E, pastor Vitor, quais foram as consequências, então, para essa má escolha que Satanás teve? É lamentável, pastor. Sabe que muitas pessoas falam, olha, nas igrejas existe muita hipocrisia, muitas pessoas que se perdem, por isso que eu não vou na igreja nenhuma. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, se Satanás se perdeu no céu, imagine, lá onde estava tudo perfeito, tudo santo, lá com o melhor pastor, que era Deus mesmo, lá na melhor igreja, com os melhores membros, ele se perdeu lá e acarretou muitas coisas ruins para a vida dele. Imagina o que pode acontecer. É por isso que o nosso foco deve estar sempre em Jesus e não nas pessoas. Apocalipse capítulo 12, verso 7,
em diante, ele nos fala um pouquinho sobre isso e nos disse que depois de Lúcifer se encher de orgulho, se encher de vaidade, se encher desses sentimentos ruins, de se sentir autossuficiente, que não precisava de Deus, a Bíblia nos diz no verso número 7 de Apocalipse número 12, capítulo 12, Apocalipse 12, 7, diz que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. E no verso número 9 diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados junto com eles. O que quer dizer isso? Foram expulsos do céu. E lamentavelmente ali, por mais lindo que tenha sido o céu, por mais bonito que tenha sido o céu perfeito, lamentavelmente, Lúcifer não tinha espaço ali, porque a sua figura, a sua pessoa tinha acabado e com toda a paz que existia lá no céu. Muito bem. A gente fica pensando aí, o pastor Rafael, depois que a gente vê essa maneira que a Bíblia narra esse conflito, o pastor Vitor acabou de falar aí, e diz que ele foi precipitado, né? Exatamente aqui para a Terra, né? A gente pensa, poxa, o universo é tão grande, por que não mandou lá para, né, para uma outra galáxia, para um outro lugar, né, para uma outra estrela bem longe de nós? Por que exatamente aqui no planeta Terra? Não tinha outro lugar para mandar esse diabo, né? O que aconteceu aqui, pastor Rafael, que ele encontrou exatamente o nosso endereço e veio morar aqui para nos, né, como diz, né, para nos tentar, né? Tá certo. Pastor Wagner, né? Eu acho interessante essa sequência, né? Por exemplo, lembra, era um anjo de luz e tudo nós estamos nos referenciando apenas na palavra de Deus, que é suficiente para nós, essa questão de conhecimento, né? Era um anjo de luz, ele tinha um livre-arbítrio, ficou com o coração envaidecido, enganou os anjos. Agora imaginem, anjos que são seres assim que nós acreditamos, biblicamente falando, são seres super inteligentes, poderosíssimos, foram enganados também, até essa parte deles, e ele foi expulso juntamente com seus anjos, né, aqueles que acreditaram nas suas ideias, de que Deus era um Deus tirano e tudo mais, e foram levados aqui para a Terra, foram expulsos aqui para a Terra. É que eles encontraram duas almas preciosíssimas, que era Adão e Eva, né? Duas criaturas de Deus, que Deus também tem amor, que Deus também tem muito apreço. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5, é um texto grande, mas ela diz assim que mais a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, né? É assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim. Sabe o que é interessante, pastor? Que a serpente usou as mesmas palavras de Deus, né? Usou as mesmas palavras. E na segunda vez que ele vai usar as palavras de Deus, ele acrescenta apenas uma palavrinha de 3 letras, que é a palavra não, né? Depois ele fala assim, você não vai morrer. Deus fala, você vai morrer, e ele fala assim, não, você não vai morrer. Ele mistura a verdade com o erro. E é que a gente diz, 99% é verdade e 1% mentira, ela vai continuar sendo uma mentira, né? Então, eles foram expulsos, né? Satanás foi expulso do céu juntamente com seus anjos e vieram aqui para a Terra, né? Eles chegaram, Satanás veio para a Terra justamente para tentar Adão. Poderia ter ido para outro lugar, pastor, né? Para bem longe daqui. Seria maravilhoso. Mas, ainda assim, a história não termina justamente com o erro deles. Vamos aprender durante essas noites que nós ainda temos esperança para que essa terra possa melhorar. Muito bem. Muitas vezes as pessoas elas dizem assim, poxa, Deus poderia tirar o livre-arbítrio, né? Tirar essa questão da permissão para o erro. Mas eu fico pensando, pastores, que geralmente a gente quer que Deus ele tire o livre-arbítrio de quem faz o que é errado, né? De quem mata, de quem, né, comete as atrocidades. Poxa, Deus poderia intervir, ou seja, tirar a liberdade dessa pessoa de fazer o que é mal.
Mas, por outro lado, a gente não quer que Deus tire a nossa liberdade quando é para se fazer o bem. Aí a gente diz para Deus assim, não, mas por que eu sou obrigado a, por exemplo, ir na igreja? Não sou obrigado a ir à igreja. Não sou obrigado a estudar a Bíblia, né? Quantas vezes vocês, pais que estão nos ouvindo, queria o bem para o seu filho, teu filho olhou e disse assim, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. E foi completamente o contrário daquilo que você gostaria para eles. Geralmente a gente quer que Deus tire a liberdade na hora que nós estamos sendo prejudicados. É bem verdade que Deus é um Deus amoroso, é bem verdade que Deus é poderoso, ele pode fazer todas as coisas, mas Deus, ele concedeu essa liberdade e agora ele não pode mudar as coisas. Mas será que existe esperança, pastor? Será que todos têm a liberdade para fazer o que quer, a maioria está fazendo o que é errado, e nós muitas vezes somos vítimas, né, de erros ou decisões equivocadas? Pastor Victor, há alguma esperança em meio a este caos que o mundo vive, que acontecem tragédias, que acontecem várias coisas que não têm explicações? Uma coisa que eu acho maravilhosa e fantástica é a ação imediata de Deus ao ver que o ser humano pecou. Muitos de nós pensamos, muitas pessoas existem que chegam até pensar que Deus está simplesmente aí olhando do céu para quando é que vai cair para a punição. Errou, agora eu mando a punição, o castigo para a sua vida, mas não. Gênesis capítulo 3, verso 11, nos diz que assim que Adão e Eva pecaram, eles foram e se esconderam, fugiram, correram, se esconderam em outros lugares, atrás das árvores. Mas a Bíblia nos diz, segundo Gênesis capítulo 3, verso número 9, quer dizer, nos diz ali a palavra de Deus que Deus foi atrás do homem. Isso nos fala tanto do caráter, do grande amor de Deus, que ele não simplesmente deixa a pessoa, bom, agora você pecou, você vai ficar assim dessa forma. Não, eu vou atrás de você, eu vou procurar, eu vou fazer alguma coisa, não para dar um castigo, para dar uma punição, senão para trazer esperança. E essa esperança manifestada aí em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando disse, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, ela ou esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa tudo isso? Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas Deus estava dizendo que um dia se levantaria alguém da descendência da mulher que viria dessa forma para desfazer ou para destruir todas as obras que o inimigo faria. E é representado, e eu gosto muito dessa imagem, que é representado por um pé pisando na cabeça da serpente. Não é simplesmente você vai cortar ela por pedacinhos. Se você já matou alguma cobra alguma vez, você sabe que não tem que ir cortando a pedacinhos, senão que você tem que ir logo na cabeça. E é precisamente isso. Através desse personagem, que é Cristo Jesus, ele viria a destruir e desfazer por completo, total e absolutamente as obras do inimigo. Então, a esperança que Deus faz aqui é, meus filhos, eu vou procurar vocês. Da mesma forma como eu procurei aqui no jardim, virá Cristo Jesus a procurá-los nesse mundo para salvá-los desse mundo e dar a esperança que vocês tanto precisam ao destruir o inimigo. Muito bem. Nós, aproveitando aqui, deixa eu desligar um áudio que abriu aqui. Aproveitando essa figura de linguagem, né, que inclusive é o evangelho em uma figura de linguagem para que o homem entendesse, né, que o mal ele já tem o seu destino, né? O mal ele vai ser pisado na cabeça, inclusive já foi, né? Inclusive já foi. E é interessante que uma cobra, depois que você arranca a cabeça dela, ela ainda fica se mexendo, né? Dá a impressão que ela ainda está viva.
né? E dizem alguns que mesmo depois de morta, você pode até o veneno dela, inclusive, pode até ser ejaculado em você, né? Você pode até ser infectado pelo veneno de uma cobra que já morreu. Pastor Rafael, o inimigo ele já recebeu o golpe decisivo lá na cruz. Ali na cruz, Jesus ele falou, está consumado, né? Na cruz foi determinado o futuro com esperança. Agora eu te pergunto o seguinte, a cobra ainda, mesmo que foi golpeada na cabeça, ainda ela está se mexendo. Ela está lançando suas artimanhas para tentar enganar o máximo possível de pessoas. E quais são essas artimanhas que o inimigo tem se utilizado, pastor Rafael? Para que nós possamos estar atentos e sabendo que pouco tempo resta para Satanás e ele está fazendo de tudo para nos enganar. Dois textos importantíssimos para lembrar sobre como o diabo tenta nos enganar. O primeiro está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É que o apóstolo Paulo, o próprio Paulo escrevendo, o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, ele nunca vai vir de uma forma aterrorizante, que vai nos espantar. Ele pode vir de uma forma tão sutil que pode nos enganar. Um anjo de luz vem trazendo assim, coisas aparentemente boas, mas no final é só engano. E o segundo texto é o próprio Jesus falando, lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos ou os próprios eleitos. Olha o tamanho da proporção do engano do inimigo de Deus, né? Jesus mesmo já tinha advertido sobre isso, que por ocasião, por uma determinada ocasião, viriam falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais e prodígios. E muitas vezes as pessoas são mais tendenciosas a seguir os erros, os enganos por causa dos milagres, do que seguir as próprias orientações da palavra do Senhor, como nós estudamos ontem à noite. Por isso é importante estudarmos a palavra de Deus, para não sermos enganados. Então, só lembrando, Satanás pode se transformar num anjo de luz, ele nunca vai chegar de uma forma aterrorizante. E a segunda coisa, ele pode operar grandes sinais e maravilhas e prodígios para tentar enganar, se possível, até mesmo os escolhidos e os eleitos. Muito bem. Deus seja louvado, né? Porque ele nos avisou de antemão para que nós pudéssemos estar atentos, queridos. Existe a palavra spoiler, né? A palavra de que você vai contar um pouco do que vai acontecer no filme, né? Vou dar um spoiler. E Deus, ele nos deu exatamente como que as coisas, o desfecho de todas as coisas. Então, nós não temos razão para se perder. Não temos razão. Se perder é completamente um absurdo, porque Cristo ele veio exatamente para nos dar a salvação, ele fez tudo por nós. Agora, se perdermos, é porque nós escolhemos contrário. E sabe que muitos dizem assim, não é que eu escolho a Satanás, mas a própria Bíblia diz que quem não é por mim, automaticamente já é contra, né? Se você não escolhe a Cristo, você não precisa escolher a Satanás, você já está do lado dele. É por isso que hoje nós precisamos, de uma maneira consciente, ao receber o Evangelho, aceitar este Evangelho. E, Pastor Victor, já para a gente terminar aqui, a última pergunta, qual é o segredo, então, para essa vitória? O que a Bíblia nos mostra como o segredo aí para nós sermos vitoriosos com Cristo? Está certo. Aqui, se você abre sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, verso número 10 em diante, Deus dá precisamente
ferramentas para que você consiga lutar contra o mal. Nossa fraqueza humana não é possível, na nossa fraqueza humana não é possível brigar ou lutar contra Satanás por nós mesmos, porque a batalha estaria perdida, ele é poderoso. Mas Deus nos disse, olha, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar uma armadura que vai te ajudar, vai te fortalecer e vai te dar essa força para você obter essa vitória em Jesus. E é interessante que quando Efésios capítulo 6, verso número 10 em diante, fala da armadura do Senhor. Ele não fala de uma armadura simplesmente que Deus te dá, senão de uma armadura que ele mesmo usa nas suas batalhas. Você pode procurar ali, Efésios 6, capítulo 10, diz, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiramente, na força do poder de Deus. Número 2, verso número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Pois não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestes. Ele, no verso número 13, nos disse qual é essa armadura. Verso número 13 disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido nossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia nos fala desse grupo de características. Ele está fazendo uma armadura, um capacete, uma couraça, umas sandálias, está fazendo um escudo, uma espada ali, para que você esteja preparado, firme, para que quando venha a tentação, para que quando venha o inimigo com a sua cilada, para tentar destruir você e a sua família, você esteja pronto, firme no Senhor para fazê-lo frente. Não pela sua força, não é pelo que você possa fazer, senão pela armadura que Deus botou sobre você, para que possa resistir e lutar nesse momento contra o inimigo. Amém. Queridos, como que nós podemos terminar aqui se alguém agora fizesse a pergunta do início? Deus é culpado pelo sofrimento? Como harmonizar um Deus amoroso com o sofrimento que nós vemos? As palavras finais de vocês, como harmonizar então agora tudo isso para a gente encerrar esse estudo aqui? Pastor, minhas últimas palavras em relação a esse assunto, né, que é importante a gente identificar. Não foi Deus que criou o mal. Deus criou os seres humanos, Deus criou os anjos com o livre-arbítrio. Deus é um Deus tão amoroso, um Deus tão sábio, que ele deu livre-arbítrio e de escolha para todos. E não foi ele que criou a maldade. Esse é o primeiro ponto a gente identificar de tudo que nós falamos. Que no final de tudo, Deus ainda tinha um plano e tem um plano que já está em ação. Foi Cristo ter morrido na cruz do Calvário, como o pastor falou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Cristo já venceu na cruz do Calvário e temos a esperança muito em breve de que todo esse mal findará, uma atuação poderosíssima de Deus por ocasião de um outro assunto que iremos estudar futuramente, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esperança maravilhosa. Então, Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E Deus, ele quer que cada um de nós tenhamos e façamos a escolha correta de permanecer ao lado dele. Então, que Deus continue nos abençoando, que venhamos tomar a decisão certa ao lado do nosso Senhor. Amém. Pastor Victor, suas últimas palavras para fechar agora esse assunto. Isso aí. É bem importante, irmão, lembrar, como disse o pastor Rafael Cachique, Deus não criou o mal, mas Deus está lutando contra ele. E mesmo que exista tristeza, mesmo que exista dor, sofrimento,
choro, pranto, morte, injustiça nesse mundo, temos um Deus que continua sentado no trono, que está lutando a boa batalha, que está lutando contra o mal e que nos fará vencedores no seu nome. Deus continua lutando por você, Deus continua lutando por sua família, pela sua situação, e Deus continua lutando pelo mundo em geral. Não desista, estamos na batalha, sim, mas em nome de Jesus, a batalha já está vencida, a batalha já está certa, e nós seremos vencedores em Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. seja louvado, Deus seja louvado. Sabe, queridos, eu termino contando para você uma situação. Cheguei certa vez no hospital e no posto, e meu filho estava lá, debaixo de umas 4 enfermeiras, tomando, apenas para tomar uma injeção. Acho que era até uma vacina. E tinham 4 enfermeiras em cima dele. E eu cheguei na porta, ouvi os gritos, desesperado ali, e eu lembro que uma das enfermeiras estava tentando explicar para ele que era só uma injeçãozinha, era só uma coisinha rápida, era só uma picadinha. Eu acho que ele puxou para o pai isso, porque eu também não gosto de tomar injeção. Mas o que eu quero dizer com isso? Diante do sofrimento, você quer explicação ou você quer solução? Diante do teu sofrimento, será que Deus seria um Deus amoroso se Ele tão somente chegasse aqui e dissesse para você assim, olha só, eu vim aqui explicar o teu sofrimento. Imagina Deus explicando para uma mãe que o filho caiu de um prédio, explicando, argumentando com ela que as coisas deveriam ser assim mesmo, que ela devia aceitar. Imagine Deus sentando com alguém que, quando criança, foi violentado, foi abusado e carrega ainda adulto as marcas daquela ferida que sangra até hoje. Imagine se Deus tão somente dissesse assim, não, eu vou lá na terra explicar o sofrimento para eles. Eu te pergunto, resolveria? Se não resolve uma explicação para a dor de uma injeção, resolveria uma explicação para todas estas coisas terríveis? É claro que a gente olha para o relógio e a gente gostaria que Deus agisse de maneira mais rápida. Mas Deus é soberano e Deus é sábio demais para errar. Queridos, todas as promessas de Deus se cumpriram. E a primeira promessa que Deus faz na Bíblia é que o mal vai ser esmagado, a injustiça vai ser destruída, que a morte não mais haverá. Lá no Éden, quando o ser humano termina de pecar, Deus ele chega com a graça e a oportunidade de salvação para que este mundo volte novamente a ter uma harmonia perfeita, a qual nunca deveria ter sido perdida. Por isso, até esse dia chegar, como nós vimos ali, vamos nos revestir desta armadura que Deus deixa para nós, através de Cristo Jesus em nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos, diante do sofrimento, permanecer ligados a Cristo Jesus. Vou pedir aqui que o pastor realize para nós uma oração, pastor Rafael, pastor Victor, né? O pastor Rafael orou no início. Pastor Victor, ore para nós encerrarmos. Oremos. Querido, bondoso Deus e Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Porque sabemos que mesmo estando num mundo cheio de problemas, dor, sofrimento, de todas as coisas que possa ter, nós, Senhor, temos momentos de conforto. Temos conforto em Ti. Temos conforto nas promessas e temos a esperança de que um dia isso vai acabar, porque seremos mais do que vencedores, Pai. Nós queremos Amém. pedir ao Senhor que nos ajude em cada momento a permanecermos firmes e fiéis do lado vencedor, da equipe vencedora, que é a equipe de Cristo Jesus. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe cada irmão aqui representado, cada pessoa que se encontra aqui. E que cada um de nós possamos segurar firme essa armadura da fé, combater contra o inimigo. E no último dia, quando o Senhor vier,
mas recebê-lo em glória, para ficar sempre com o Senhor. Muito obrigado. Permanece conosco, nos dê uma ótima noite na sua presença, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós teremos mais uma verdade que traz esperança. A de hoje é que o mal terá o seu fim, mas convide a mais alguém para assistir com você. Se você gostou, está gostando, convide mais pessoas, amigos, porque através da palavra de Deus, essa nos enche de esperança. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.